ouvintes! Que bom estarmos aqui mais uma vez, né, com essa live que é o nosso Papo de Quinta. Esse projeto que a gente tem aqui da Raposo Turismo e sempre está trazendo informações de utilidades para você, para que você possa viajar mais e melhor, né? Esse é o nosso objetivo. Então, periodicamente, a gente está aqui entrando em contato com alguns convidados, com pessoas que são da área do turismo e até mesmo você, que pode ser também um viajante e está participando aqui conosco. Nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo massa, simples e de fácil entendimento para que você possa ver as ofertas, ver tudo o que acontece sobre o turismo, se você for um viajante, e que fique fácil ali de entender, né? Hoje a gente vai ter aqui a alegria, né, duplicada, né, em participar desse momento aqui com um querido amigo que é o Diego, né? Já fizemos aqui um momento número 1 e reverberou muito positivo isso. Então, não deu, trocando em miúdos, não deu para esmiuçar todo o assunto, ficou bastante coisa aí para depois, e esse depois chegou, né? Então, eu gostaria de, sem mais delongas, porque o papo aqui é muito bacana, convidar, né, o Diego para estar aqui conosco, dividindo a nossa telinha. Então, vamos lá, aqui nesse momento eu estou chamando. Olha ele aí. Me ouve bem, Diego? Eu tô ouvindo você otimamente bem, meu amor. E você tá me ouvindo? Sim, lhe ouço e lhe vejo muito bem. Bom, esse papo aqui, ele só é de quinta, porque acontece na quinta-feira. Mas sempre os nossos convidados têm um patamar, né, bem elevado. Estamos conversando aqui hoje com o Diego, esse profissional da área do turismo, né, que já fez uma apresentação aqui maravilhosa na nossa live anterior. Ele tem uma vasta experiência por ter trabalhado anos com aviação e hoje ele trabalha como executivo de contas na Masterop Operadora, né? É uma fornecedora importantíssima aqui para nós da agência Raposo Turismo e é um parceiro comercial de muita estima aqui para a gente. Hoje eu divido a tela, né, com esse cara que é super querido, que é super entrosado no meio turístico, conhece bastante gente e que tem um know-how aqui, né, num patamar elevado. É com muita alegria que eu apresento a vocês o Diego Paiva. Que delícia, França. Olha assim, me deixa encabulado, né? Como diz o Matuto. Mas eu só tenho a agradecer esse espaço, né? Uma honra estar aqui nesse espaço para, acho que para tão poucos, né? Mas uma oportunidade maravilhosa para a gente poder bater um papo que não é de quinta categoria, é de altíssimo nível, né? Porque quando a gente fala, eu falo assim, o turismo ele é um espetáculo, né? Assim, o turismo é maravilhoso. A gente, lógico, o turismo a gente fazer turismo, mas o trabalhar com turismo também é diferenciado, assim. É para poucos, né? Porque demanda muita responsabilidade, né? Muita mesmo. A gente trabalha com fatores externos, né? De todos, né? Companhia aérea, hotel, tempo, né? Então isso não é para qualquer um. Mas a grande maioria, né? As pessoas que trabalham com isso, elas assumem essa responsabilidade. Eu acho que é muito papel, o nosso papel, né, de assumir responsabilidade de coisas que não estão não sempre no nosso controle, na nossa mão, mas a gente tenta através de contatos, né, com fornecedores, né? Eu sou um fornecedor e assim como eu sou, eu tenho vários outros fornecedores também, né? Então muito de relacionamento, né, de intenção de ajudar. Eu acho que isso é fundamental, né, de querer ajudar, porque é muito fácil às vezes falar, fale com alguém, vá lá na recepção, fale com o atendente, mas de dar a orientação correta, né, eu acho que isso é importante, né, da gente passar para as pessoas o caminho, o segredo, eu acho que está muito ali. Faz isso, faz aquilo, né? Então, eu acho que só quem está no meio do turismo é que consegue ter uma visão diferente da estrutura que envolve, né, a companhia aérea, o aeroporto. Né? E hoje a gente está aqui para falar sobre
aviação, né, Francis? Exatamente. É justamente isso. Você resumiu, assim, em poucas palavras, o que é toda essa loucura que é a nossa atividade, né? Porque são tantos fatores externos, são tantas, vamos dizer assim, tantas pontas que a gente precisa estar conectando para que o viajante ele possa chegar no seu destino, né, da melhor forma possível, porque quem compra com uma agência de viagem, né, que por consequência vem através de uma operadora e toda essa cadeia que o turismo tem, essa cadeia produtiva, não quer se estressar, né? A pessoa está ali querendo se divertir, querendo curtir. Às vezes é um momento especial, é aniversário de uma pessoa, comemorando às vezes o tempo de casamento, às vezes é uma lua de mel, né? Às vezes é um momento de trabalho também. Então são tantas pontas que a gente precisa estar conectando, né? Que quem não conhece os bastidores disso acha que tudo é bem simples, né? Aham. Mas na verdade dá um trabalho danado. Dá, né? E assim, no meu tempo eu passei muito tempo no aeroporto, né? Não apenas de companhia aérea, né? Que eu trabalhei na VASP e na Gol. Foram as duas companhias aéreas que eu trabalhei. A VASP, né? Não tá mais com a gente, né? Uma pena, mas deixou muitas histórias boas, outras trágicas. Mas desse mundo, né? De companhia aérea entre VASP e Gol, onde eu passei, 10 anos foram específicos de aeroporto, né? Então, o total foram 16 de Gol, mais 3 de VASP. Então, né, 7 anos na Gol como aeroporto. E lá a gente, é o que você falou, eu acho que aprendi muito isso lá. Todo mundo que está viajando, ela tem um motivo muito pessoal, mas extremamente importante, né? Você está indo a um compromisso de negócio, você está indo para uma prova, né? Que isso é muito comum. Você está indo visitar alguém. Existem vários motivos, né? Infinitos motivos para as pessoas e cada um tem a seriedade, assim, lógico que todo mundo quer chegar no destino, eles estão ali para isso. Verdade. E só o fato, né, de ter algum compromisso, simples que seja, ele torna a viagem, né, que seja, né, a gente falando aqui de avião, muito tensa, né? É muito comum. Eu, passando anos trabalhando, eu viajava muito, né, a trabalho, eu ia muito para São Paulo e até para mim era tenso, né? E se o voo atrasar? E se eu despachar essa bagagem? E se danificar? E se minha bagagem extraviar? São muitos e se que a gente sofre a ansiedade, né? E aí quando acontece algo é, aí a pessoa já tá uma pilha, né? Antes de acontecer, ela já tá imaginando, né? Até antes mesmo de chegar no aeroporto, né? De se o pneu furar, se tiver trânsito. Então, são porque você tem compromisso, você não pode perder o voo, né? Você tem que ficar atento a chamarem, né? Que é muito comum. Pô, as pessoas perdem voo todos os dias, né? Assim, é muito comum perder voo, né? E é muito comum Coisa também. extraordinária, né? Isso, mas acontece todo dia, né? Né? E é engraçado, assim, né? Não dependendo do lado de quem trabalha numa operação, é muito comum a pessoa chegar depois que o voo já saiu e falar, mas ninguém chamou meu voo. Aí você fala, poxa, embarcaram 170 passageiros, você não embarcou, será que a gente não chamou, né? Então, mas é muito comum as pessoas falarem isso, é muito comum, é normal, mas é porque é tenso, né? Por pouco as pessoas podem perder voo. Então, eu acho que eu aprendi muito dessa, né, experiência de lidar com pessoas, né, de estar ali em momentos muito tensos, de que hoje no papel aqui na Masterop, né, que eu estou como operadora, de assumir um pouco de responsabilidade de que tudo eu faço, pelo menos fazer o possível para dar certo, né? Que não depende só de mim, depende do todo, né? Na própria Master, né? Onde a gente está, né? Como um agente responsável do turismo, né? Um operador ou um agente de viagens. A gente acha que assume muito essa responsabilidade, né, Fernando? Demais, demais. Eu gostaria de deixar aqui também, né, o nosso. A gente sempre dá esses conselhos, né? Independente da legenda, da marca,
aqui hoje representada Raposo Turismo, você, Masterop, é sempre bom a gente procurar os profissionais responsáveis dessa área. Quando a gente está imbuído ali de bons profissionais nos cercando, são pessoas que são especialistas, que entendem de fato aquilo ali. Porque às vezes você é de uma outra área, vamos lá, só a título de exemplo, tá? Você é um professor, está querendo viajar, né? Você é um médico, está querendo viajar. Você é um engenheiro, você está querendo viajar. Você tem a especialidade, né, técnica naquela área de atuação que você trabalha, não com viagens. Então, assim, vamos tentar evitar, às vezes, esse jeitinho, né, que a gente tenta, às vezes, encontrar, às vezes, um mecanismo que seja mais barato, que seja mais econômico e que vai estar livrando ali o especialista, mas que, às vezes, é o especialista que vai estar ali te ajudando a dizer, olha, presta atenção, para chegar no aeroporto, pelo menos com 1 hora de antecedência, né, que é o tempo que você precisa estar lá para poder você fazer o seu embarque, né? Então são coisas assim que para mim, para você parece tão óbvias, né? Mas para quem não é dessa área, às vezes desconhece. Isso. Então tá aqui a nossa fala, né, voltada para eu como agente de viagens, para o turista, né, para o viajante que está aqui participando conosco e também para vocês que são agências de viagens, né? Que ainda não são cadastradas num operador ou que já são, né? Entra aí depois em contato com o Diego da Masterop, cadastra a tua empresa também com o pessoal da Masterop. Você vai ter aí uma assistência, vai ter pessoas especializadas, com treinamentos em dias, né, com bastante oferta, com bastante know-how no mercado, que vai trazer para você uma credibilidade muito boa para a sua agência, né? Então, são coisas que só tem aí a agregar. É aquela ideia, né? Os bons, quando se juntam aos bons, ficam melhores, né? Então, cadastra a tua empresa também aí com a Masterop, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para ambas as partes. Bom, Eu agradeço. depois desse... Nada, Diego. Depois desse preâmbulo aqui, vamos entrar propriamente dito no nosso conteúdo. Eu trouxe aqui uma ficha, né? Olha só. Muito simples. Pessoal, da nossa conversa inicial. Nós falamos aqui sobre regras tarifárias, tarifas econômicas, executiva, primeira classe, quais as diferenças entre elas, o que se pode levar no avião de alimentação, de materiais perfurantes, né? Teve aquela história lá do caranguejo, né? Que ficou bem interessante. A alimentação no avião, né? Dentro da aeronave, o que é que pode se fazer? Bom, depois disso, a gente aí desmembrou um converser bom danado, que ultrapassou ali nosso tempo e a gente tinha mais conteúdo para poder desmembrar mais adiante. Rolou uma enquete ao vivo aqui na nossa live anterior e as pessoas pediram uma parte 2. Então, estamos aqui nós cumprindo com esse prometido, né? Esse comprometimento que acertamos. A nossa live número 1, ela já está disponibilizada aqui no Instagram da Raposo Turismo. Né? Convido a todos vocês a assistirem, porque foi ótima, né? Foi muito, muito bacana essa live. Teve participação ao vivo e nessa também está aberto aqui o nosso canal, né, de conversa aqui com vocês. Então, deixe seus comentários. Né? As pessoas, Diego, já estão aqui participando conosco, né? Tem a Karine Souza Brito, da Sarita Turismo, Flor do Nordeste Viagens, né? A AM Turismo, Carol Feitosa, a Cíntia Flor do Nordeste Viagens, a Charlene Lima, Hotéis que Conheci, um matuto pelo mundo. Eita, gostei. Carol Feitosa, botou aqui, ó, parabéns, Raposo Turismo, pela live. Obrigada pela parceria com a Masterop. Eu que agradeço, Carol. A Masterop, quanto mais Masterop, melhor. Isabel Carol na Master, o Matuto pelo Mundo, ele é coordenador. Nós também fico feliz aí pela presença deles. Olha que delícia. Pois é. Mirante Pedra do... Menino, foi tanta gente de peso aqui nessa live que a conexão caiu.
Deixamos aqui já salvo, né, registrado esse início, tá? Mas a gente vai aqui para o momento, né, que a gente parou. E Diego, venha compartilhar aqui, Diego, a telinha conosco. Diego? Olá! Foi tanta gente de peso aqui, de relevância, né, que a conexão caiu. Aí, aguentou. Então, Mas a gente volta, né? volta, somos persistentes. É bom que a gente ganhe aí mais uma hora depois daquela introdução, né? Pronto, vamos lá. Paramos na parte do meu voo atrasou. O que a companhia aérea deve fazer por mim, Diego, nessa situação? A gente tem aqui, vamos fazer uma coxa de retalho. Vamos aproveitar a situação que aconteceu semana passada, que teve aquela parada mundial, né? Voos atrasados, muita gente precisando remarcar o voo ali na mão, na caneta. A gente voltou, né, décadas na aviação. Exato. Vamos começar por esse ponto, para poder depois a gente chegar aqui nessa continuação. Ali foi uma situação atípica, né? O que danado aconteceu naquele momento ali na sexta-feira? Que a gente possa explicar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Pois é, né, França? Assim, a gente vive num mundo muito tecnológico, né? Muito interligado, ele é conectado, né? Em rede, a internet hoje ela gira tudo, né? Olha, a gente está falando através dela, né? O nosso celular está no bolso, a gente até dentro de casa, a gente vai na cozinha e a gente leva o celular de tão conectado que a gente está. Então, imagina nos negócios, né? Imagina de operações extremamente complexas, como a aviação, né? O bichinho tá lá, como é que esse danado voa, né? Quem sabe dizer, né? Como que o avião voa, né? Como é isso? Como é que funciona? Não, eu só sei que é assim, é aquela história. Então, para tudo isso acontecer hoje, né? Cada vez mais já. E assim, nem falo de tanto tempo assim, isso eu acho que é muito recente na nossa história, essa evolução tecnológica. Mas somos sim muito dependentes disso, né? Na nossa vida simples e muito mais, né? Em alguns tipos de atuação, né? De trabalho que realmente necessitam da própria tecnologia, né? Hoje, quando a gente anda de carro, a gente bota um Waze ou um Google Maps, né? E apesar do trânsito, lógico, a gente tem previsto no meio do caminho, mas é incrível como eles, né? Hoje, essa tecnologia, ela te dá informação praticamente exata, muitas vezes exata, da hora que você vai chegar lá no seu destino. No avião, né, na aviação é a mesma coisa. Esse tipo de tecnologia que já vem há muito mais tempo, né, ela é extremamente importante e atuante. A questão de comunicação, de check-in, desse tipo de controle, né, ele já vem de um pouco menos tempo, digamos assim, né? Eu particularmente tenho orgulho de falar que eu meio que vivenciei essa mudança, porque eu sou ainda da época do bilhete físico, né? Talvez nem todo mundo presenciou, mas eu acho que eu já peguei uma evolução de bilhete físico um pouquinho mais avançada do que foi talvez num passado, um pouquinho mais distante, mas que ele era vermelhinho no fundo. Eu chegava com gola vermelha, parecia que tinha levado beijo, tinha chegado de festa, né? Mas era bilhete vermelho que vinha do carbono vermelho dele e era tudo muito manual. Se você não tivesse aquilo na mão, aquilo era dinheiro, digamos assim. Se você perdesse isso, ia ter que abrir um processo, né, para poder fazer tudo, que era tudo manual. E eu vivenciei. Deixa eu fazer uma fala sobre isso. É engraçado você falar isso, porque, veja, hoje em dia a gente faz uma emissão de bilhete aéreo aqui, manda o lock para o localizador, para o nosso cliente, e já é o suficiente aquilo ali. Se o cliente baixa o app da companhia aérea, ele já tem o bilhete na mão. E tem algumas clientes nossas que são mais antigas, né? Que é dessa época aí que você tá falando, que eu até brinco, né? Jovem há mais tempo, tá?
E aí, e aí ela fez, uma das vezes, essa cliente fez assim para mim, mas você não vai me dar nada assim de papel impresso, nada para eu pegar? Eu fiz assim, mas não precisa, né? Mas assim, entendendo aquela necessidade ainda, eu fui imprimir o bilhete e entreguei para ela. Mas vê que louco isso, né? Um tempinho atrás era dessa forma como você está falando. E assim, eu acho que hoje a gente vive uma geração, né, Franz, que ainda viveu esse passado muito físico, né, e talvez as próximas, né, das crianças de hoje, os jovens, né, os adolescentes, já não terão, eu imagino, né, muito breve, que não vai ter, como assim, né? É tudo muito fácil, né? Hoje a gente vê, tem anel que já tem as informações de pagamento, de você sair, né, correr, fazer exercício, já está tudo registrando, assim, então não é mais nem o celular, as coisas são muito rápidas. E aí, dessa época, era tudo muito manual, né, de check-in, olha, seja bem-vindo, que delícia. Então, de processo de check-in do bilhete, que tinha que entregar, quem atendia tinha que destacar aquele bilhete, né, e guardar. E dentro desse destacar, tinham algumas cascas de banana, que só quem viveu sabe, que às vezes você tirava o bilhete errado e o passageiro, o cliente, viajava com o que era para ser destacado. Imagine, aquilo era dinheiro, como eu falei. E aí a gente tinha que esperar se ele tivesse volta, marcava de tantos dias depois, porque não tinha nem celular, e tinha que marcar quando o cliente ia voltar, ia para o desembarque, chamava ele no avião antes de abrir porta e desembarcar, né? Quando abria, ninguém desce. Fulano de tal está a bordo, identificava para pegar aquele bilhete que não foi destacado quando ele embarcou na ida. Veja o nível de situação que a gente passava naquela época, ou seja, sem essa tecnologia, né, era tudo muito manual. Então eu vivi o surgimento do e-ticket, né? Eu lembro que a Gol veio, né? Ela veio com essa mudança, depois eu ainda estava na VASP e eles aderiram, né? Era uma tendência, né, mundial. E essa mudança foi muito, meu Deus, como assim? Eu não preciso pegar ninguém, né? É só apresentar um código e só isso, né? Era muito novo. E aí, quando começou, lógico, existe sim processos que substituem o manual, né, o virtual. Tem sim. É o plano B da história, né? Até eu acho que hoje, tipo, etiqueta de bagagem, manual, que fica lá guardado, né? Que não se usa, mas precisou, deu um problema na impressora. Eu preciso etiquetar aquela bagagem, né, para colocar no destino. Eu preciso ter uma alternativa de cartão manual. Eu tenho que ter um backup de lista de passageiros, né, de clientes, que devem ser atualizadas a todo momento, né, de tempo em tempo, para saber quem é que vai chegar ali ou não. Porque caso dê algum problema, no aeroporto eu tenho essa relação de clientes, né, de passageiros. Então, isso pode acontecer, porém, ninguém está bem preparado, digamos assim, principalmente quando acontece uma proporção de larga escala, né? Quando tudo para, que foi, né, no caso da situação, acho que foi dia 19 agora desse mês, onde muita coisa parou, não foi tudo, não foi o planeta todo, mas foi uma boa parte dele, né? O Brasil a gente teve, acho que algumas ocorrências com a Azul, se eu não me engano, mas no, de fazer o check-in, os totens, né, que não funcionaram, como está tudo interligado. Isso foi por conta de uma falta de atualização, até onde eu sei, uma falta de atualização, né, de sistema da empresa que fornece, né, esse tipo de informação e que deu essa pane. Não foi, até onde eu tenho conhecimento, não foi ataque cibernético neste caso, mas que estamos todos, né, suscetíveis a que isso possa acontecer, né, é uma realidade. Mas é aquela história, né? Afetou profundamente, né, a aviação, assim como não só a gente, porque a gente está falando de aviação, mas afetou inúmeros tipos de trabalho, né, na indústria, né, bolsa de valores, né, foi realmente muito impactado. Agora, da aviação especificamente, quando a gente pensa, né, primeiro, o susto, e agora, né, o que que eu faço? Eu preciso de ter informação, como eu não tenho mais documento, né, papel, digamos assim, eu preciso da informação, e eu preciso ter acesso àquela informação. E aí, vamos lá em busca. Então, isso gera transtorno, gera atraso,
E uma coisa também que a gente, né, talvez as pessoas não entendam bem, é que a malha aérea, ela muito, existe uma capilaridade, né, como a gente chama, muito grande, que não existe, assim, temos muitos voos direto para vários lugares, mas esses pontos normalmente é o que a gente chama dos hubs, né, e os pontos de conexão, mas que ligam para o mundo inteiro. Então, quando a gente vai, sei lá, vamos falar do Sul, né? A gente vai para Porto Alegre, inclusive queria até dar um recado sobre Porto Alegre, mas já já, quando a gente vai para Porto Alegre, a gente pode ter um voo direto? Pode, mas a grande maioria dos voos são com conexão, né? Conexão em São Paulo, que seja, né? Em Rio, Brasília, são grandes aeroportos, né? Como Recife, Fortaleza, Salvador, são pontos de conexão. E os voos, eles são muito dinâmicos, eles têm um tempo para você sair de um avião e entrar no outro cliente, né, o passageiro. E se a gente tem uma pane, né, que seja como a questão cibernética, né, que houve, ou às vezes até de mau tempo, que pode acontecer, né, de fechar um aeroporto todo, né, e todos serem impactados com aquilo, o voo vai atrasar. Se o voo atrasa, bem provavelmente que não vai dar tempo de pegar a conexão, no, né, o segundo voo, porque o voo não espera, né, não tem, assim, são raras as situações que aí já existe uma outra complexidade de setor na companhia aérea, que tem um setor com pessoas ali ó, analisando toda a malha para saber qual é que está no horário, qual que chega, dá para aguardar, não dá, libere, se liberar, o que, que acontece, né? Os passageiros ficam no meio do caminho. Então, o nível de complexidade ele vai se agravando. Então, quanto mais atraso houver, mais difícil fica, porque está um conectado no outro. Né? Meio que no final do dia, eles tentam zerar, eles tentam, né? Mas meio que tem que zerar tudo para começar aquela malha nova. Mas assim, final do dia, entre aspas, porque a aviação é 24 horas. Então, imagina. Então, às vezes, o que acontece? Mas como é que resolve? Se atrasa um voo, como é que resolve? Tira no tempo, acelera para ele chegar mais rápido e voltar ao que era na programação, né? Às vezes isso não vai ser possível mais. Às vezes vai ter que cancelar uma rota, né? Se ele faz, sei lá, um Recife, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, e dependendo do nível de atraso, eles falam cancela o Salvador, faz Recife, São Paulo, e aí ele volta para o que ele tinha que ser. E quem vai para Salvador pega um outro voo, aí acomoda em outro voo, e quem estava em Salvador vai para São Paulo também, né? Coloca em outro voo. Imagina isso, Francis, numa companhia aérea, né? Que atua normalmente, né, nacional, às vezes mundialmente, né? Mas falando muito de Brasil, não é simples, não é nada simples, né? Ter toda essa estrutura para você fazer a gestão. Então, um caso como esse tem alternativas, né, paliativos para você tentar manter pelo menos o mínimo da operação com as informações que se consiga. Agora, quando é uma proporção muito grande como foi, né, o sistema parar geral impacta, né, muito grande, né? Eu sei que os Estados Unidos foi um dos países mais impactados, né? Você vê, eu não sei se você chegou a ver, mas não é filmado, mas a nave de satélite da frota, né? Toda aquela malha aérea, né? E antes e após o impacto, né? A parada né, cibernética que teve, é assim, você parece um bocado os aviões é como se fosse um bocado de formiguinha, né? Que de repente desapareceram. Então, Uhum. ou seja, um impacto muito grande, sim. Mas qualquer situação, né, de grande proporção, ela é difícil de se, né, regularizar. Ela vai, não tem como, assim, às vezes, não, é muito difícil mesmo para poder atender todas as questões de direitos, né, de conseguir atender humanamente, hoje ainda, né, é difícil. Mas cada vez aí é onde entra, lógico, essa questão da tecnologia, que parou. Mas a própria tecnologia, ela vem trazendo, né, ela traz
ajuda, né, auxílio, os benefícios para, inclusive para situação de crise, né? Como eu sei que no aeroporto de São Paulo, em Congonhas, eu já vi, você teve voo atrasado, né? Tá, perdeu conexão. Já perdeu a conexão, você soube do seu atraso que tem. Já existe totem dentro da sala de embarque que você vai lá, eita, fui prejudicado. Não volta para o check-in, você sai Uhum. do saguão, volta, filas, né? Você lá mesmo, você já coloca já recebe as alternativas de voos, já coloca, já escolhe, já tira um voucher de compra de alimentação lá para você comer e você já aguarda seu próximo voo e sua bagagem já vai receber, o pessoal já vai receber uma informação sobre a sua bagagem para também reacomodar no voo. Isso já existe, né? Então a tecnologia também ela vem, assim, hoje a gente é muito dependente, mas ela é muito benéfica, né, para essa organização, porque humanamente é difícil dar conta, né? E para poder acomodar, para você falar com um voo que seja, sei lá, 180 passageiros num voo, né? Que é meio que padrão hoje no Brasil. Sei lá, cancelou, você precisa acomodar 180. Você tem uma equipe para atender a dinâmica de operação, né, normal de embarques, né, e desembarques. E de repente você tem que atender para situações pontuais, né, de que seja dar uma alimentação, uma ligação, um transfer, né, um táxi, ou reacomodar, né, Isso. porque são vários tipos São de muitos pontos, né? A gente até que já entrou aqui outro nesse assunto. outro ponto, né? Que a gente vai falar. E quando você estava falando ali sobre a questão do etiquete, a 12 estrelas viagens botou assim, ó, entregando a idade. É, Parece que viajou. Aí teve uma outra aqui, ó. Parece que voou de Transbrasil. Vou colocar aqui também, Diego, um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando, né? Tem a Karine Souza Brito, a 12 Estrelas Viagens, o Reginaldo Adestramento, ó, de outra área, tá vendo? Na parte de adestramento está aqui com a gente. A Jaqueline Sara, né? A Valesca, a Jaqueline botou assim, ó, agora. Eita, a gente perdeu aqui o tempo, né? Do que falou. A Ivanise Alcântara. Ó, tem uma galera aqui, hein? Tem uma galera que está participando aqui com a gente. E assim, pessoal, quem tiver uma dúvida, né, ficou com algo aqui que não entendeu, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar dando algumas paradinhas como essa para poder dar tempo para poder resolver, né, sanar essas dúvidas. E se a gente não souber, a gente sim. vai buscar informação, né? Mas estamos aqui do lado de um oráculo, então ele entregou aqui a idade dele quando falou sobre a questão de lá da VASP, né? Então, veja É só, né? engraçado, Frank, às vezes tem a própria agência, né, que eu, né, conheço, nova agência, que aí a gente conversando, falo que fui da VASP, aí a pessoa fala, da onde? Aí quando eu sinto, tipo, até o agente de viagem que não sabe mais o que é uma VASP, eu falo, meu Deus do céu, eu entreguei a idade, eu tô velho mesmo, Pois né, é, mas, pois é, o negócio tá ficando sério. né, Ô, fácil. Diego, a gente falou agora sobre esse ponto, né, desse apagão que teve das redes, né, da internet, que em suma, né, foi justamente essa falta de diálogo entre uma atualização e o sistema do Windows, que é o sistema mais utilizado no planeta hoje. Né? Então, não foi nenhum ataque, não foi nenhum ato de hacker, foi uma falta de comunicação entre os sistemas e que fez a gente voltar ali um pouquinho no tempo e tomar ali medidas, né, cabíveis para essa situação. Esse efeito cadeia que aconteceu com a aviação, como você tão bem explanou aqui, um efeito dominó, né? Um voo foi cancelado, o outro, consequentemente, também sofre impactos, isso numa escala, né, que tomou aí uma proporção muito maior.
Aqui no Brasil, na sexta-feira, eu emiti uma nota para os nossos clientes pedindo para que não comprassem passagem aérea naquele momento, né? Os nossos sistemas eles estavam dando erro, a gente estava com dificuldade até para poder conseguir visualizar determinados bilhetes. Então, foi uma medida mais prudente que a gente tomou ali para aguardar, né? Vamos atuar aqui com quem está nesse momento em aeroporto que a gente dê um suporte, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Bom, ali na sexta-feira, né, e consequentemente no sábado e domingo, que ainda teve alguns respingos, foi uma situação completamente atípica, né? A gente passou por um problema muito maior, que foi essa questão em larga escala. Mas eu queria deixar registrado aqui de entendimento para o nosso cliente geral que quais são os direitos que ele tem a partir do momento em que um voo ele vamos dizer assim, sofre um atraso, sofre um cancelamento, que seja por um motivo como você explicou agora há pouco, né, por um reajuste da malha aérea, uma questão de natureza, clima, que não pôde realizar em determinado trecho aquela conexão. Então, vamos imaginar, eu vou colocar aqui algumas situações para você e a gente vai, né, desmembrando isso. Meu voo atrasou. A partir de quanto tempo, né, que esse voo ele vai, vamos dizer assim, eu vou ter direito a algo a partir desse atraso? Porque num atraso de 5, 10 minutos, é só uma remarcação simples, a gente dá o aceite ali e está tudo certo. Mas a partir de quanto tempo que a companhia aérea precisa ofertar algo para o passageiro e o que seria essa oferta? Lembrando, né, Franz, que a gente tem até dois tipos de situação, basicamente com atrasos, mudanças de voo. Uma delas é quando acontece com antecedência. Eu tenho um voo programado daqui a 2 meses e a companhia aérea mudou a malha. Malha de companhia aérea ela está sendo alterada a todo momento por inúmeros fatores. Inúmeros fatores. Né? Eu tinha comentado agora há pouco sobre a operação de vou atrasar que ele precisa seguir uma rota, né? E aí vai para um destino, um São Paulo da vida, e ele pega, vai para outro, e depois para outro, e assim vai no outro dia, né? Uma outra rota. Então a malha aérea, né? Toda ela, sem exceção, é extremamente complexa. Então toda essa malha com antecedência, ela está suscetível para sofrer alteração, mudança. Seja de estratégia, seja por conta de venda, que isso pode acontecer também, é claro que pode, né? Quem vai dizer que não pode? Seja por logística de manutenção. Hoje no Brasil a gente vive graças a Deus, uma realidade das companhias aéreas, até, pelo menos até, se não, né, eu acho que não mudou, que é a manutenção preventiva, né? Na minha época de VASP, era uma manutenção, não era manutenção preventiva. Veja que diferença. O avião quebrou, conserta. É isso. Como muitas pessoas pensam no carro, né? O nosso carro, tem muita gente que leva regularmente para fazer manutenção do carro que você compra ele zero quilômetro, precisa fazer a manutenção nele. Tem gente que não faz, perde a garantia, né? Tem gente que todo mês ou cada 6 meses, que seja, vai lá e faz uma manutenção. Tenho nada, mas eu vou lá e faço. Manutenção preventiva. É isso. Antigamente, né? Muito antigamente, VASP, esse aí é uma estratégia e, gente, tá tudo bem. Se não for manutenção preventiva, é aceitável. Porque o avião não tipo, quebra e cai. Não, ele é muito difícil isso acontecer. Ele dá uma pane, sai um alerta, aí ele tem um backup, né? E aí ele dá um outro alerta, aí ele tem um terceiro, né? Até o negócio ficar feio. Mas isso muito mais no passado, quebrou, conserta. Hoje já tem essa manutenção preventiva, né? Que as aeronaves elas têm um cheque, né? Para você ir. E aí, lógico, né? Cada companhia tem a sua logística. Falando da Gol, onde eu vivi, centro de manutenção fica em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins. Inclusive, eu já levei muitos agentes de viagem para conhecer o centro de manutenção, que era uma atração, né? Você ia, tinha a equipe pronta para receber
para mostrar como é que fazia tudo. Mas bem, sem fugir do assunto, até isso, às vezes uma aeronave precisou de fazer, eles já sabem que aquela aeronave precisar ficar parada e eles têm que mudar a malha. Bem, isso é possível também, então a gente tem dois cenários de mudança. Quando é feito com antecedência, as companhias aéreas possuem um setor de acomodação ou reacomodação, que elas voo, né, teve alteração, atrasou, tantos, né, atrasou não, mudou o horário dele, né, de ajuste de malha, ou senão ele foi cancelado, né, tem vários motivos, então ela vai oferecer alternativas de voo. Vai atender ou não, cabe ao cliente, né, quem vai viajar, né, dizer se isso o atende ou não. Às vezes fica até melhor, mas normalmente não é legal. É uma pessoa que gosta de lazer, principalmente, quer ir de manhã e a volta, ela quer voltar à noite, né? Ela quer aproveitar ao máximo da sua estadia, né, no seu destino. Então ela tem direito à reacomodação e aos voos da companhia, tá? Dificilmente, entra uma questão muito, né, de poder, uma companhia aérea, quando é feito com antecedência, ela vai reacomodar em algum voo de outra companhia, tá? Isso não se vê hoje em dia, isso não acontece. É muito com a mesma companhia. Quando se trata de o que a gente chama de contingência no aeroporto, o cliente está lá. Teve um problema de manutenção, mau tempo, que for, né, em inúmeras situações, e teve um atraso. A partir de 1 hora, ele já tem direito à informação, a contato, a telefone, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, mas isso é lei desde antes da existência de celular, né? Então tem direito à comunicação. 2 horas de atraso, já tem direito à alimentação. Eu preciso de um lanche, um almoço, uma janta, dependendo do horário que estiver, comer. E as companhias delas têm que entregar um voucher, né, normalmente, ou senão às vezes dá até o nome, lógico, cada um vai ter uma dinâmica dentro do próprio aeroporto, como eu comentei. Algumas já na sala de embarque você já tira seu ticketzinho e tem várias lanchonetes, né, restaurantes hoje, o aeroporto é um grande shopping center, não está lá disponível. A partir de 4 horas, você já tem direito, 4 horas de atraso, você tem direito a reacomodações. Não quero mais nesse voo, já está sem atraso. Existe sim a possibilidade de reacomodar em alguma outra companhia, tá? Então, às vezes isso vai acontecer, eles vão acatar, outras vezes não. Tem, lógico, toda uma dinâmica que envolve, não é só simplesmente vai lá e acomoda. E inclusive da própria companhia aceitar, né? Então, esses são os básicos, né, que a companhia aérea ela tem que fornecer para seus clientes. A gente também tem que entender situações como 2 horas dá direito a um voucher de alimentação. Mais uma vez, operação, a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue ver muito além do agora. Então, eu tô no meu voo vai sair daqui a 20 minutos. Às vezes você já está embarcado nele. Deu um problema de manutenção. Acendeu o alerta lá na cabine do comandante. Pá, pá, pá. Manutenção, preciso checar isso. A manutenção, existe uma equipe de manutenção, sempre. Em toda aeronave, em todo aeroporto, em toda companhia aérea. Tem uma equipe para isso, 24 horas. Eles vão lá checar. Eles vão ter que fazer análise, né? O que é isso? Né? Vai, analisa, tira, troca, né? Aperta no botão, passa o scanner. Eles vão fazer mil, né, análises, né, para poder identificar. Às vezes vai ser simples, às vezes não. Nem sempre essa informação ela é rápida. Né? Os caras estão lá trabalhando. Imagina, um mecânico está lá no avião. Amigão, quanto tempo? Eu já fiz isso muito. Amigão, desculpa aí, eu não quero lhe incomodar, não, mas você tem uma previsão para me dar? Porque eu tô com 180 passageiros ali. Né? Ele falou, cara, tô tentando fazer meu trabalho, né? Então, tinha muito disso e é a realidade de todos os lugares. É isso. Às vezes você não tem uma previsão. Ele fala, Diego, vai dar já previsão 40 minutos para liberar esse avião. Chega 40 minutos e aí você passa para os seus clientes, na companhia aérea, passa para os seus clientes. Daqui a 40 minutos, na previsão, vai estar liberado. Chega depois de 40 minutos e aí ele fala,
olha, o negócio é mais sério do que eu imaginava daqui a uma hora, agora. Porque é uma peça que eu fiz o teste que era para dar certo e não deu, eu vou fazer um outro procedimento e aí para isso é mais uma hora. Nossa, Mais uma hora. Chega uma hora, não dá. Então, é difícil nisso, você, tipo, não vou dar uma alimentação para o cliente porque é daqui a 40 minutos, mas chega 40 minutos, é mais tanto. Mas se a companhia aérea te der uma alimentação, você vai sair do embarque e você não vai conseguir voltar na nova previsão. Veja o tamanho da complexidade de, às vezes, fornecer algo. E as pessoas vão se irritando, né? E é normal, claro que elas vão se irritar. É, então, lógico, isso são cenários muito pontuais. Agora, regra geral, é isso, assim, uma hora, informação, contato, né, precisar, 2 horas alimentação, 4 horas. O que que se faz hoje, que assim é uma questão muito importante, o que não fazia no passado é um voo tá com um atraso e a pessoa tem uma conexão, né, seja lá em São Paulo, ponto de conexão, São Paulo, né, para seguir viagem para outro lugar. Atrasou o voo. O que que se fazia antigamente, que era muito comum? Não se faz nada. Deixa ele ir. A sorte leva ele. Chega lá em São Paulo, não tem mais voo, né? O voo dele já saiu. Fica no meio do caminho. Deixa para São Paulo acomodar em um próximo voo. Ele já está no meio do caminho, bom para ele. Hoje em dia não se faz isso, assim, é muito difícil isso acontecer. Isso, eu não estou querendo puxar a sardinha para a aviação brasileira, para as companhias, né, nacionais. Problema tem todo dia, né? As pessoas falam mal e tal, mas é uma realidade que muitas vezes a gente não vê em outros países, né? Quando se fala de primeiro mundo e tal, é muito largado em questões de direitos e deveres, né, nesses pontos. E hoje acho que a gente está bem avançado. Então, se todas as três companhias aéreas, Gol, Azul e a Latam são as principais, né, que a gente tem a Voipes também, mas ela é menor, mas elas se preocupam sim, porque elas sabem que você enviar um passageiro para o meio do caminho, sabendo que ele já está prejudicado, não é bom, não é bom para o cliente, não é bom para a equipe que está lá no meio do caminho. Então ele já segura e fala: se eu vou estar atrasado, não vai dar conexão. Ou você fica aqui, eu te dou um hotel, né, para você dormir, já é uma outra opção, a partir de 4 horas, reacomodação em outro voo. Se não tiver, vai para um hotel, com transfer, com alimentação, tudo tem que estar incluído, né? Isso é direito e é direito do passageiro e é obrigação da companhia aérea. Então eles fazem isso, eles seguram o cliente e falam: olha, não, mas vai dar tempo, não vai, né? Então tem essa questão, acho que a gente tem que levar em consideração, né, que isso existe. Hoje é mais fácil, né, dentro dos aeroportos hoje, né, deles fazerem, darem compensação do que, assim, até na minha época que eu vivi mais inicialmente, né, de aeroporto. Além disso, hoje, né, e é muito comum, como a gente tem programa de milhas de todas as companhias aéreas, é muito comum eles oferecerem milhas, né? Então você foi prejudicado, te dei uma alimentação, reacomodei você e o voo, mas pela situação, às vezes se você chorar, se você insistir um pouco, talvez eles flexibilizam mais isso, que é comum. Mas olha, eu vou te dar, sei lá, 10 mil pontos, né, de milhas no seu programa. Você tem? Se não tiver, vamos fazer um agora. Toma aqui 10 mil. Dá para você fazer um meio do caminho, assim, uma perna de uma próxima viagem, para fazer alguma coisa. Aí a pessoa, pô, legal, gostei. Nem às vezes nem isso. E o que é interessante também, França, é que a gente vive, né, sob regimento de algumas leis, digamos assim. Existe a lei, né, da aviação. A ANAC, ela rege o que é, o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. A ANAC é quem diz e é o que a companhia aérea cumpre. Porém, possuímos também a lei civil, digamos assim, né, que você, né, os direitos do consumidor, não necessariamente o passageiro ou viajante, mas do consumidor, independente do que. Então, por mais que muitas vezes você, né, se sinta prejudicado ou tenha sido, né, prejudicado e tenha recebido também
todas as facilidades, né, que uma companhia obrigatoriamente precisa oferecer e ela entrega, é comum também entrar na justiça, que seja de pequenas causas, né, num PROCON da vida, ou no juizado de pequenas causas, fazer uma reclamação no PROCON, ou né, pequenas causas, ou às vezes numa ação civil é possível, e ganha-se, né? Assim, é muito comum, né? Ganhar porque você foi lesado, né? Você perdeu um compromisso, né? Que ele teve algum custo, ele gerou um prejuízo, muitas vezes, que seja moral também. Então, isso é muito comum também, né? Maravilha. As leis que a gente possui hoje funciona, né? Se você botar na justiça, você sabe, pode demorar, mas ela funciona, né? Então, eu garanto a você que tiver alguma gente que viagem, né? Muitos já passaram por isso, às vezes, né? De não só sendo, né, envolvido, né? Que eu acho isso um grande absurdo, né? Quando um cliente envolve um agente de viagens, né? Que ele está ali como intermediário. É, mas, né, ele entregou o serviço dele, né? Às vezes é uma companhia aérea que não entregou, ou um hotel que não entregou. Mas ele está envolvido num processo que ele não tem força para poder resolver. Mas isso acontece, Acontece, né? acontece, não tem muito como a gente se livrar dessas situações, né? Porque estamos vulneráveis, né? Fazemos parte desse sistema todo e o cliente, ele às vezes não entende que a agência de viagem, né? Ela é só esse intermédio, né? Em algumas situações eu até digo aqui, olha, eu não sou dona de hotel, eu não sou dona de companhia aérea, né? Eu sou dona da agência. Né? Então, temos parcerias, temos contatos. Às vezes, o meu atendimento, quando eu ligo para poder, com o meu fornecedor, saber sobre a companhia aérea, é um atendimento que não vai me jogar no 0800, vai ter uma pessoa que vai estar ali para poder me dar um suporte, é uma pessoa que vai me dar as orientações para que eu possa esmiuçar isso para o cliente final. Mas é tão complexo isso, né, Diego? Tantas informações, uma pergunta que a gente fez aqui que desmembrou todo o Muita coisa. universo. Enquanto você estava falando aqui, eu ia pensando assim, caramba, é bom falar sobre um advogado voltado para essa área, Muito né, bom. de turismo. Aí depois você falou da ANAC. Seria interessante a gente conversar com alguém da ANAC para poder também trazer, né? Porque veja, eu uso uma frase que é quase um bordão assim para mim. Cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Leonardo Boff cita isso, né? E eu acho essa frase massa e trago ela para minha vida, porque a gente trouxe aqui, né, a inquietação do viajante. Poxa, meu voo atrasou. O que é que eu tenho direito? Você, quanto operadora, você já veio, né, trazendo também, e como já trabalhou com aviação, né, especificamente, trouxe a visão da companhia aérea. Mas o órgão regulamentador disso tudo, né, que é a ANAC, né, o que é que ela traria também para contribuir para nesse entendimento? Né? Então, seria ali uma coxa de retalhos sobre esse ponto que a gente abordou aqui e que acontece diariamente, né? Essas dúvidas, essas indagações do nosso viajante. É, a Karine Souza Brito colocou aqui: Diegão, solta as novidades do aeroporto de Poa, né? Poa é a sigla de Porto Alegre, pessoal. Aí a Carol Feitosa, Diego, só emendando uma na outra aqui, colocou aqui: teremos uma live amanhã sobre a reabertura do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, né? Uma parceria aí da Masterop e da Broker Turismo. A Broker Turismo, para quem não conhece, é uma empresa grande de receptivo lá na Serra Gaúcha. Então, por toda aquela região ali, a Broker é uma parceira também, consequentemente, nossa aqui da Raposo Turismo, que tantos dos nossos clientes já foram enviados para Porto Alegre e foram atendidos pela Broker. Então, Diego, conta aí essas informações específicas sobre esse aeroporto de Salgado Filho amanhã
E essa live aí dá uma abertura aí pra gente do que vai acontecer, para que a gente também possa acompanhar. Pois é o que eu até um pouco tempo atrás falei, tem um negócio que eu preciso dar uma notícia, né, para vocês. Eu tinha visto a mensagem da Carininha, então a gente vai ter essa live amanhã, né, com a Anne Brocker, que é CEO, né, como você falou, né, a Brocker é o maior receptivo hoje, né, da Serra Gaúcha, né, uma atuação fortíssima, maravilhosa, assim, muito profissional lá em Gramado, né? Para quem não conhece bem Serra Gaúcha, Gramado, Canela, né? Toda aquela área. E lógico, né? A gente, assim, eles e todos nós fomos muito impactados, né? Com né, o desastre, né? Natural que ocorreu no Sul, né? Recentemente. Mas hoje, assim, a gente já vive, claro, o turismo ele é extremamente importante, não apenas para a gente, né, que está viajando, mas também para uma grande comunidade, né, que vive, que depende, né, que trabalha exclusivamente, ainda mais num destino como aquela região que realmente depende, eles respiram turismo, né? Então imagina nesse impacto todo que não é que a gente viveu, que eles viveram principalmente, né, onde um aeroporto internacional ele foi fechado, né, por inundação. Então, hoje tem um trabalho, né, contínuo para poder normalizar isso, o que não aconteceu ainda, né? Mas que todos sofreram um impacto muito grande. Bem, amanhã haverá uma live, né, às 17 horas, deixa eu ver, às 17 horas, tá? Também aqui no Instagram, Masterop Operadora, né? Acessem. Eu vou reforçar também para os agentes de viagem, né, que estão assistindo, para a gente poder participar. Então, vai ser com a Anne Brocker, com o Arthur, que é o nosso gerente geral, o Márcio também, Márcio Costa, que é coordenador, que participou agora, teve aqui na live o Matuto pelo Mundo, é ele, um querido. Então vai participar e o objetivo vai falar sobre esse novo momento que eles estão passando. E aí meio que dá uma pincelada, né, da situação, da realidade que está acontecendo lá. Para quem não entende, o aeroporto de Porto Alegre, ele está com a pista interditada ainda. Por quê? Alagou, isso interferiu, né? Teve um impacto no solo, então eles estão fazendo estudos, né? Análises diárias praticamente desse impacto para saber se ele ainda está, se já vai estar, existe uma previsão já de reabertura dessa pista, que é em outubro, né? Com 50% agora, já, né? Em outubro não vai demorar muito, mas com 50% da operação, e dezembro já com 100% da operação no aeroporto, né? Lógico que isso é uma estimativa, mas de todas é a estimativa mais real que se tem. Importante também entender a dinâmica logística que está sendo feita lá no aeroporto de Porto Alegre, né, para poder atender esses clientes. O aeroporto fechado, e aí? O que acontece? Né? O que eu faço? Basicamente, para quem está indo para Gramado, em especial, dois aeroportos eles estão sendo fundamentais. Um deles é o de Caxias do Sul, né, que ele fica até mais próximo de Gramado do que o próprio Porto Alegre. É um aeroporto de menor proporção, mas é um aeroporto que atende. Inclusive, eu já embarquei nesse aeroporto, né, ele é mais simples, mas ele é um aeroporto normal, né, como qualquer outro que não tenha uma grande estrutura como que a gente vê hoje, que é muito mais comum, né, nas grandes capitais e tal. O aeroporto de Porto Alegre, ele foi reaberto recentemente para atendimento de check-in, de embarque e desembarque. Mas como assim? Que não tem, o aeroporto não está fechado? Como é que está atendido? Porque um outro aeroporto que está sendo fundamental, ele é o de Canoas. Mas Canoas, muita gente pensa que é uma outra cidade, em algum outro lugar, como Caxias do Sul é uma outra cidade. O aeroporto de Canoas, na verdade, é uma base aérea, é uma base militar próximo ao aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho. Eles fizeram um estudo que hoje, com o horário de maior pico, né, situação, maior dificuldade de acesso, o cliente ele leva 20 minutos entre o aeroporto de Porto Alegre e o aeroporto de Canoas. Então, no maior tempo que eles fizeram de análise, 20 minutos foi o tempo.
Tá, então para entender direitinho, existe uma base aérea próxima do aeroporto de Porto Alegre, onde as pessoas, as aeronaves, elas pousam e decolam de lá. E lá, de lá, ou para lá, eles hoje se deslocam para o aeroporto de Porto Alegre. Então, uma pessoa, quando pousar, estou indo para Porto Alegre. Hoje, vai pousar em Canoas, no aeroporto de Canoas, vai vir um ônibus, que é da Fraport, se eu não me engano, que é a empresa que administra o aeroporto, vai pegar esses clientes, esses passageiros, sai da base militar, vai para a rua, né? Mas tudo fechado, porque tem a questão de segurança também, Uhum. né? De inspeção, mas vai para a rua, pega trânsito, né? Passa de uns carros, entra no aeroporto de Porto Alegre e aí vai pegar sua bagagem, nem mesma coisa, e vai desembarcar, vai pegar o seu transfer para poder o transfer com a broker, né, para poder seguir para Porto Alegre, para onde for. Mesma coisa é o retorno. Quem embarca em Canoas vai para o aeroporto de Porto Alegre, faz o check-in no aeroporto de Porto Alegre, despacha sua bagagem, vai para o embarque e lá entra no ônibus e vai para o aeroporto de Canoas. Essa está sendo a dinâmica. Então amanhã, lógico, né, nessa live, eles vão passar as últimas atualizações, né, de como é que está sendo essa operação, essa dinâmica toda. O que é importante a gente ressaltar é que está fluindo, está acontecendo, né, que é fundamental, porque muita gente ainda, por falta de informação, por mais que a gente tenha um mundo extremamente tecnológico, né, que às vezes ele dá uma pane, digamos assim, mas a gente tem um mundo totalmente tecnológico, a informação ela ainda não chega para todo mundo, né? E aí momentos como esse eles são fundamentais para a gente trocar essa ideia, para a gente poder passar isso. E eu digo porque até muitas agências de viagens, né, não, é lógico, é muita informação o dia inteiro, né? A gente trabalha com isso, Uhum. algumas se perdem, mas isso é fundamental hoje. Eu levanto uma bandeira aqui, né, para os agentes e para quem não for, né, para o cliente final que estiver assistindo, que assistir. Porto Alegre está fluindo normal. Os hotéis estão normais, as atrações turísticas estão funcionando, né? Os acessos estão acontecendo, talvez não como antigamente, mas o que era, às vezes, em alguns pontos onde tinham duas vias, agora faz com uma só, né? Mas a grande maioria já está, né, tá funcionando normal. E é de extrema importância também a gente fortalecer isso, por respeito, né, de para as pessoas que foram, lógico, né, prejudicadas lá nessa catástrofe, né, que aconteceu. Eu acho que o nosso papel hoje, como profissional de turismo, é vamos para Porto Alegre, né, vamos para Gramado, vamos para Caxias, vamos para o Rio Grande do Sul também, porque eles vivem disso, né? Então, assim, é uma bandeira mesmo. Acho que a gente tem que levantar. Claro que existem outros destinos, mas é importante isso agora, né? Porque está acontecendo. A grande potência, né, do segmento turístico nacional hoje, ao meu entendimento, né, pode não ser o seu ou de alguém mais que esteja aqui conosco, mas para mim, no meu entendimento, Gramado, né, ele funciona, ele mostra o que é o melhor do turismo, porque acontece aquela junção dos 5 pilares, né, do turismo. É o transporte, é a parte de hospedagem, é o receptivo, é a gastronomia, né? É a indústria funcionando ali no seu ponto máximo. Né? Então, para mim, é até um estudo. Né? Quando eu vou para Gramado, é um momento de aprendizado também, não é só lazer. Né? Porque a gente começa a observar como tudo acontece, a mecânica da coisa, a parte técnica, e você vê tudo fluindo ali tão bonito, né? Tão perfeito, que você fica às vezes com vontade de dizer assim, caramba, se na minha cidade fosse assim também, né? Então a gente vai lá buscar as ideias e traz para cá para poder a gente tentar pôr em prática. Eu tenho uma página específica no nosso site aqui da agência
né, e eu gostaria de divulgá-lo, que é o www.raposoturismoeventos.com.br, em onde a gente monta ali os pacotes, né, natalinos para Gramado, e Natal Luz é a grande chamada, né? Diante disso tudo que a gente falou aqui, né, por essa conjuntura que aconteceu no Rio Grande do Sul, o próximo evento, a próxima data que a gente tem assim como um ponto alto é o Natal Luz. Gramado ele está, né, pronto para receber a todos os viajantes. A cidade e o turismo ela está operando perfeitamente. Foram poucos os impactos que aconteceram especificamente na cidade de Gramado e ainda mais a complexidade da Serra Gaúcha ali, Bento Gonçalves, Canelas, né, e muitas outras cidades ali do entorno. Quando a gente tem no site ali, eu tenho várias ofertas, muitas da Masterop, né, sobre esse cuidado, esse olhar que vocês têm para o Natal Luz. A gente tem a possibilidade ali de remarcação do aeroporto. Então, já está ali. Poxa, França, vai acontecer lá em dezembro. Se por algum motivo o aeroporto Salgado Filho acontecer algum problema que não consiga reabrir, né? Como é que vai ficar esse meu voo? Ou, ainda uma outra situação hipotética aqui que eu estou criando. Franci, Caxias do Sul fica mais próximo a Gramado. Eu posso colocar o meu voo direto para Caxias do Sul? Isso vai ter algum custo adicional? E aí eu lanço essa pergunta para você, Diego. Diante dessas duas situações aqui, quais são as opções que a gente pode dar para os nossos clientes? Porque os meus clientes também são os seus clientes. O que é que a gente pode orientar aqui ao pessoal para que eles possam conduzir aí essa parte do aeroporto, de onde vão chegar e de onde vão retornar? Olha, assim, eu achei também até perfeito essa questão. Até pouco tempo atrás, até semana passada, né, ou retrasada, não tinha ainda uma boa, digamos assim, uma boa definição sobre esses momentos de reabertura, né? Hoje a gente tem outubro 50% da operação, dezembro 100% da operação. Tá, lógico, pode mudar? Com certeza, é claro que pode mudar. Mas já é uma análise, né, já é uma previsão um pouco mais assertiva até então. Agora, antes desse momento, a Masterop, junto com as companhias, hoje, né, falando mesmo nomes, a nossa grande oferta está com a Azul, porém a gente trabalha também com a Latam, com a Gol, mas hoje nossa grande oferta está, porque, para quem não entende, trabalhamos com bloqueios, são lugares já pré-bloqueados de assentos, no caso de aéreo, com as companhias aéreas, com os hotéis, já são garantidos ali com a gente, né? Não é um a partir de que vai no sistema e aí procura, deixa eu ver se ainda tem vaga, não. A gente tem assentos bloqueados, então houve uma reunião, um acordo com todos esses fornecedores, né, que a gente trabalha, e entrou num consenso até então, né, voltando um pouquinho eu não tenho previsão, né, ainda, não tem nada certo. Mas os nossos voos, eles estão, em sua grande maioria, estão agendados, são marcados para Porto Alegre, para o aeroporto de Porto Alegre, né? Porto Alegre, não é Porto Alegre que é Canoas ali do lado. O aeroporto Salgado Filho. Mesmo, e os voos estão programados. Esses voos até então eles existem, eles estão registrados lá na malha aérea da companhia aérea. Tá, mas o cliente não sabe que se vai estar aberto ou não. E se ele quer já garantir o voo, ele quer ir para Caxias do Sul. Então, como regra geral, não, mas se o meu voo está na companhia aérea, se o meu voo está programado, eu não tenho obrigação de mudar. Isso é uma regra. Mas houve um acordo, um consentimento para o cliente ficar mais tranquilo, a gente acata uma alteração sem custo nenhum para Caxias do Sul ou às vezes até outro aeroporto, né? Mas o ideal seria, lógico, Caxias do Sul ou Canoas. Bem, né, quem quis, né, fazer essa alteração, ok, Diego, eu quero fazer, então pegar esse bloqueio, tal data, Natal Luz, mas me coloquem no Caxias do Sul, claro, mediante a disponibilidade né, dentro da malha que já existe,
para Caxias do Sul. A gente fazia sem ônus nenhum. Sem ônus nenhum. Hoje, já temos uma previsão de reabertura. Então, a reabertura é para dezembro, 100%, falando de 100% de dezembro. Então, tem o voo para dezembro. Então, se o meu voo até então está com uma previsão mais concreta de abertura, cada caso está sendo tratado pontualmente. Tá? Então, isso a gente meio que atualizou o cenário, que agora ele, né, já existe já essa, né, essa grande, quase uma certeza, mas lógico, uma grande possibilidade de reabertura. Então, esse voo até então está mantido para Porto Alegre. Ah, mas eu preciso, tem que ser Caxias do Sul. Traz para a gente verifica, a gente trata, né? Até porque hoje a gente tem uma parceria muito grande com as companhias aéreas, né? E principalmente, lógico, falando aqui, dando nome mesmo para a Azul, que hoje a gente está com uma quantidade muito grande, né, de bloqueios, especificamente falando de Gramado, né, de Natal Luz, nesse período, é uma parceria, né? Então, todo caso ele é bem analisado, sem frieza, assim, sem tipo, qual é a situação, né? Se for possível, então pode ser que seja atendido, mas pode ser também que seja negado, claro, mas é analisado, sabe? Neste momento a gente não está fechando portas para as demandas que estão surgindo. Mas, assim, o trabalho que está sendo realizado, né, no Aeroporto Salgado Filho, lógico, com muita seriedade, né, com muito profissionalismo, porque no meio da aviação, a segurança ela tem que vir em primeiro lugar, né? Não é segundo, não tem como. A aviação é tipo coisa séria, né? Então ela realmente tem que ser em primeiro lugar, né? As condições da pista tem que estar perfeita, não tem que estar 95%, tem que estar 100%. Né? Então tem que ser trabalhado com essa seriedade, mas tem muita gente ali, muitos bons profissionais, muita dedicação envolvido para que isso aconteça. Né? Mas traga essa demanda. É possível, sim, respondendo a sua pergunta, Franz, né, da gente pelo menos analisar hoje, né? Amanhã, quem sabe a gente vai ter mais atualização, então quem estiver aqui, né, participa da live amanhã no Instagram, aberta para todo mundo, acho que é super válido, né, para a gente poder se atualizar, né? Cada momento a gente tem mais informação, né? É isso, É isso. né? A todo momento. Maravilha, Diego. Eu gostaria de agradecer, né, a toda essa interação que a gente teve aqui das outras pessoas da Masterop, né? Isso nos deixa muito honrada por essa presença, né? E por essa, vamos dizer assim, perceber esse nosso trabalho aqui, né? Que é um trabalho de compartilhar realmente saberes. O nosso objetivo é de trazer pessoas que conhecem também sobre esse conteúdo que a gente vem falando sobre o turismo, que é uma atividade muito extensa, né? Tem muita coisa que a gente pode trabalhar aqui sobre turismo. É um canal aberto, né? Então aqueles que desejarem realizar uma live aqui conosco, manda depois uma mensagem aqui no direct, né? Vamos conversar, entender qual o assunto que a gente pode trabalhar e trazer aqui para poder desenvolver. Porque quanto mais informações a gente passa, mais a gente ajuda as pessoas, né? Então, são saberes, né? São conhecimentos de pessoas especializadas nessa área, compartilhando com quem não é. Então, o nosso objetivo aqui é realmente dar voz a esses saberes, né? Publicizar isso, e divulgar mais essas informações para que as pessoas viajem mais e melhor, né? Esse é o objetivo principal aqui. Amanhã vai ter a live, tá, pessoal? Então entra aí na live da Masterop PR, né, que vai estar lá com o pessoal da Broker. São dois queridos aqui, né? A Broker e Masterop são duas empresas que a gente tem um carinho muito grande, tá? E Diego, infelizmente, o tempo ele não é nosso tão amigo assim, né? O relógio dá uma avançada, porque passa rápido demais, né, Franz? A gente tá cheio de assunto. Aquela pauta ainda ficou um bocado de assunto pra gente ter umas 10 lives ainda. Eu estava vendo aqui agora há pouco, né, aqui dentro da nossa pauta. Olha, a gente até que não foi tão mal assim, não. Ficou apenas dois assuntinhos aqui que dava uma outra live para a gente falar,
né? Então, tem bastante coisa aí, porque a aviação é um tema, Diego, que muita gente, graças a Deus, já tem hoje a oportunidade de viajar. A aviação não é para poucos, ela está aí posta para a sociedade como um todo, independentemente de classe social, né? E o nosso objetivo aqui é de explanar mais isso, né? Para que todos possam. É tão bom quando a gente escuta aqui alguns relatos de pessoas dizendo assim, vai ser a minha primeira vez andando de avião, né? E aquele frisson ainda que causa, né, na barriga, aquele frio que fica, né? E quando eu pego uma pessoa assim, para mim aquilo ali é encantador, né? Porque aquela viagem vai marcar a vida daquela pessoa. Ela vai estar velhinha e depois ela vai estar lembrando daquele primeiro momento que ela viajou, né, de avião. E que muitas vezes isso está atrelado também ao agente de viagem. Então veja que responsabilidade, né, a nossa. A gente faz parte do sonho das pessoas. Pode parecer piegas, mas isso para mim tem um valor excepcional. É isso mesmo, meu amor, é isso, né? A gente tem um papel muito bonito, né? Não sabem todos, assim, que não é do meio, tanto que a gente rala, assim, é muita responsabilidade, mas tem um propósito muito legal, muito lindo, né? De viajar de avião, né? E não é só o avião, a viagem em si, né? Principalmente a lazer, mas tantas outras, né? Com seus motivos, como a gente falou no começo, mas é sempre muito importante, né? Então, acho que fazer papel disso e fazer com que essa experiência seja o melhor possível, né? Acho que é muito gratificante, né? Então, acho que o agente de viagens, todos os profissionais de turismo, assim, a gente merece muito nosso respeito, né? De se doar tanto, né? De estar ali, doar, né? Porque a gente está muitas vezes aqui 24 horas, né? Em alerta, pode não estar trabalhando, mas sem alerta, né? Você sabe, assim, se você me ligar, né, às 3 horas da madrugada, eu vou te atender, né? Alguma coisa tá, não sei se eu vou resolver, mas eu vou te atender. E a gente vai quebrar a cabeça junto, a gente vai se movimentar. Então, assim, eu tenho isso e muitos têm também o compromisso, né, de estar ali. Assim, eu sinto essa responsabilidade, né, pelos agentes, né, e consequentemente pelo cliente final, aquele que está lá na viagem, né, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né, então assim, é uma honra trabalhar com turismo, né, estar aqui e parabenizar você pelo espaço, assim, disso é maravilhoso, eu só tenho a agradecer, Francis, viu, por tudo, pela amizade, a gente vai conquistando amigas, né, nessa caminhada também, isso é muito bonito, né? Então, muito obrigado por tudo, viu? Fico feliz Eu que de estar agradeço, aqui. né? E fico muito honrada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, compartilhando esses saberes, trazer você, que é uma pessoa que tem um know-how tão grande, para participar aqui conosco. Isso dá um peso muito importante para esse programa da agência, né? Que é esse papo de quinta, onde o de quinta aqui é só o dia, né? Porque o papo ele acontece em um alto nível. Então, eu agradeço de verdade a sua participação, né, pela segunda vez. Espero que tenha aí terceira, quarta, quinta e ao infinito, porque papo tem, né? E É assim, quantas quintas-feiras a gente disponibilizar para isso, vai ter papo, né? é verdade. E eu gostaria também de agradecer ao pessoal que participou aqui. Teve alguns comentários que a gente não conseguiu ter tempo, né, para poder ler, falar aqui, mencionar o nome de vocês, tantos colegas, agentes, profissionais da área, viajantes também que estiveram aqui, que acenaram, deixaram esse registro, né? Vai estar registrado aqui esse papo na nossa live aqui, vai ficar registrado aqui no Instagram e também vai lá para o canal da gente no YouTube, o Franci Raposo, tá? Já tem alguns vídeos lá que já está rodando, no vídeos da gente, blogs de viagens, vídeos também que a gente traz conhecimento sobre regras tarifárias, check-in, check-out, opções de passeios, viagens para terceira idade, para cachorros, olha os cachorros latinos aí, ó. Viajar com pets também e muito mais. Então tem um conteúdo variado lá, né, que eu tenho certeza que você vai gostar. Diego,
infelizmente, a gente precisa se despedir, né? E eu gostaria de dar aqui a palavra para você fazer, né, aqui o seu fechamento, fechando mesmo com chave de ouro. Não, olha, não, mas é só gratidão, né? A gente fala muito essa palavra gratidão, mas é isso, pelo momento, pelos que participaram aqui, vi várias agências, vários clientes aqui maravilhosos que participaram aqui, que tiveram presentes, né? Que deram um alô e tantos outros que às vezes passou que a gente nem vê. Mas o bonito disso é, veja, uma agência, né, uma representante de uma agência está aqui contribuindo para, inclusive, que outras agências, né, também desfrutem, né, do saber, né, do conhecimento, para a gente trocar, né, as experiências. Então, assim, isso é o diferencial, né, de estar aqui eu falo muito do nosso trade, mercado, né, em Pernambuco, claro que eu estou aqui, né, então é onde eu estou em casa, mas é um trade muito, né? O trade turístico, né? Para quem não sabe, eu sou muito feliz, né? De tantas pessoas maravilhosas, tão bons profissionais que a gente tem, competentes, né? E assim, hoje eu também levanto essa bandeira de, pô, um profissional do turismo, ele realmente faz a diferença, né? Junto da atuação, né, neste mundo, mais uma vez, tão tecnológico, quando as facilidades estão na nossa mão, através de um celular, mas o humano, o conhecimento, né, a expertise dos profissionais que estão no meio do turismo, não tem preço, sabe? As pessoas pagam pelo bem, mas não pagam pelo humano, às vezes, ou não querem. Mas quando este é quem faz realmente a diferença, né, no nosso dia a dia, no trabalho, né? Somos nós todos, né? As pessoas. Então, parabéns, viu? E obrigado pelo momento, porque aqui é uma delícia, é muito bom. Muito. Então, valeu, meu amor, por tudo. Você é demais. Um beijão para você, né? Um beijão aí para o pessoal e até o nosso próximo papo de quinta. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.